Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio-pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre. Programa esse que é uma realização da Sociedade do Pensamento Livre e tem o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, e da Peixe e Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. No último programa nós estivemos respondendo algumas perguntas que nos foram enviadas e, dado ao tempo escasso, nós não conseguimos responder a todas. E ficamos em débito aqui do finalzinho, que eu vou ler na íntegra e depois vou tecer algum comentário a respeito. E nos diz o seguinte: as perguntas de um modo geral estavam relacionadas à teimosia entre pai, filhos, avós, enfim. E essas duas terminam da seguinte forma: o que os teimosos de segunda geração, pais, e da terceira, avós, pode contribuir para ajudar os filhos? Segunda, imagine então como é difícil ser professor. Hoje, quem neste mundo quer aprender? No mês de fevereiro começam as aulas, e que grande conflito está começando. Alunos que não ouvem, não leem, não memorizam, que não acham importante a expressão falada, e a teimosia em dizer não. Não faço, não sento, não quero estudar, não gosto de matemática. Para que vou usar isso, professor? Enfim, na arte de teimar, quem está certo? Em princípio, nós já comentamos no programa passado, né, que existe teimosia proveitosa e teimosia danosa. Né? Às vezes você defender aquilo que você acredita. Eu acho que um exemplo que ilustra bem isso é quando Cristo chegou lá e virou as mesas dos mercadores e tal, né? Que estavam fazendo do templo um local de negociata, né? Naquele momento ele demonstrou uma certa teimosia dentro das suas convicções, daquilo que ele acreditava ser certo, né? E nem por isso ele perdeu a humildade nem nada, não é verdade? Ele estava defendendo algo que ele acreditava. Então, às vezes, a gente teimar no sentido de defender as nossas convicções, nossos conceitos, é bom, mas no sentido de defender para a gente, mas não de imputar ao outro aquilo que pensamos ou acreditamos. Quando diz aqui o que os teimosos de segunda e terceira geração podem contribuir para ajudar os filhos, eu acho que a primeira contribuição é realmente se adequar à vida nos dias atuais. Não viver única e exclusivamente de lembranças ou do passado, não é? Porque a vida é dinâmica. Então a vida se atualiza a cada momento, não é? Porque uma coisa que comentei no último programa e repito hoje, é que às vezes os mais idosos não servem de referência porque os mais novos olham para suas vidas e veem idosos falidos, infelizes, né? Às vezes tentando parecer mais jovens, mais isso, mais aquilo, no sentido de buscar algum tipo de coisa que os alente, né? Então eu acho que essa referência está muito enfraquecida nos dias atuais. Então, na medida que você sente que um idoso está bem situado, né? Que ele está de bem com a vida, que ele está em paz consigo mesmo, né? Que realmente ele é feliz, ele não vem de uma ideia de felicidade, né? Essa felicidade é inerente à sua vida, ao seu ser, né? Então aí sim eu acho que nós estaremos ajudando, dando uma luz, um caminho, né? Porque as pessoas, de um modo geral, a gente persegue até de forma quase que inconsciente, né? Mas a gente persegue a felicidade, a gente quer estar em paz, estar bem, estar saudável, não é verdade? Ter uma vida significativa, ter amigos, não é? Ser amado, não é verdade? Nós perseguimos estas coisas e o que fazemos visam, de certa forma, esses objetivos. Então eu penso que aqueles que já viveram um pouco mais, que já têm uma experiência maior adquirida, devem fazer uso da introspecção compreensiva sem sombra de dúvida, nessa autoanálise de si mesmo, né, das suas conquistas, né, de retificar aquelas conquistas verdadeiras que realmente fazem com que ele se sinta bem, mas de admitir as suas falhas, seus erros, né, se mostrar um humano normal, com limitações, né, com sede de aprender nos momentos atuais, com aqueles que se situam nos momentos atuais, né. Então eu penso que dessa forma, o mais idoso de repente se torna uma referência sim ao mais jovem, né? Caso contrário é extremamente difícil, né? Quando nós criamos esse conflito de geração, dizendo no nosso tempo era assim, no nosso tempo, o tempo sempre é hoje, o tempo
Eu disse aqui outro dia, não é verdade, que a melhor idade é aquela que se vive, no momento em que se vive. Então a criança está na melhor idade da criança, o jovem do jovem, o adulto do adulto, o idoso do idoso. Desde que ele viva, né, como tal. E como tal, obviamente que aqueles que estão com a idade mais avançada têm um dever maior relacionado à vida que viveram, de dar uma amostragem do que eles edificaram, o que eles construíram de fato, não é? Que tipo de conquista real que a sua caminhada lhes efetivou. Então, nesse sentido, se nós realmente pudermos abrir assim o nosso livro de êxito e de fracassos, né? E também de humildade no sentido de isso eu não sei, eu preciso aprender a conviver com o momento atual, com os dias atuais. Então, de repente, nós estabeleceremos uma vivência pacífica com os mais jovens e poderemos servir, sim, de referência, por que não? Imagina, depois nos coloca aqui o ouvinte, imagina então como é difícil ser professor. Quem hoje nesse mundo quer aprender? No mês de fevereiro começam as aulas e que grande conflito está começando. Sabe, essa questão às vezes de a gente generalizar uma ideia, eu acho isso meio dramático, não é? Quem nesse mundo quer aprender? Eu vejo tanta gente com sede de saber, não é? Eu vejo tantas pessoas que já estudaram, já se formaram, que estão retornando aos estudos, estão fazendo mais uma faculdade, fazendo um novo curso, não é? Vejo tantos jovens com sede de aprender, com sede de saber. Como vocês sabem, até algumas pessoas idosas, né, e eu posso me incluir entre elas, que já na faixa dos 60, prestei o exame do Enem ano passado, não é? Já falei sobre isso aqui, né, no sentido de voltar a estudar. Não é? Eu não tenho um curso universitário, mas nunca se é velho demais para aprender, nunca se é velho demais para fazer isso. Não é? Então, infelizmente, dado até o cansaço mental, porque a prova é realmente pesada, né, são horas intermináveis ali sentado, né? Uma pessoa da minha idade eu senti muito, e no segundo dia, que a matemática é a última prova, eu tive muita dificuldade mental, de concentração, e não fui bem em matemática, mas passei nas demais matérias. Aí até comentava com o Júnior há pouco, que então salvei as matérias todas, redação, enfim, e ano que vem eu presto o exame de matemática, e pretendo lá aos 61 anos começar a cursar uma faculdade, por que não? Não é? Então, não dá para generalizar quem nesse mundo quer aprender. Né? De um modo geral, a gente tem uma tendência de ter uma percepção das minorias e não das maiorias. Né? Quando se fala de jovem, então nem... É impressionante, né? A impressão que se tem assim do mais velho, não, o jovem é drogado, está perdido, tá... Eu não vejo assim, eu acho que isso é sempre uma minoria, nunca é a maioria, não é? Se você for numa universidade, tem os ovelhas negras ali, mas é sempre uma minoria, é um percentual pequeno. A maior parte das pessoas ali estão imbuídas de um bom propósito, de aprender sim, estão buscando, né, um lugar ao sol na vida, enfim. Né? Então eu acho que ainda tem, a grande maioria tem a sede do saber, né, porque a curiosidade ela é inata a todo ser humano, né? E a gente, como eu digo, ninguém quer se excluir dessa engrenagem humana. Então, se ela evolui, se ela caminha em sentido a uma evolução, nós queremos fazer parte disso, né? Os mais velhos, os mais jovens, nós queremos adentrar esta engrenagem, não é verdade? Nós não nos queremos excluir dessas possibilidades, não é? Então é bom, inclusive, que os governos pensem em melhorar o acesso ao ensino, né, possibilitar aqueles que não têm condição financeira efetivamente de estudar, porque isso é tremendamente importante, isso dá um lenitivo maior à vida, um entendimento maior à vida, né? Sempre fazendo um lembrete, né, porque eu chamo todo esse saber, e vocês sabem muito bem, dos saberes emprestados, né, os saberes que aprendemos quando adentramos a vida da adolescência, a vida adulta, enfim, né, que nós vamos agregando esses saberes que nos são passados de diversas formas, né? Mas que não devemos esquecer dos saberes inatos. Aí eu sugiro até o mais jovem, realmente, sabe? Que tire um tempinho para pensar sobre si. Né? Que de repente lá no seu quarto fechado, desligue a sua música, o seu som, o seu computador, sente-se numa cadeira confortavelmente, feche os seus olhos, né?
e deixe os seus pensamentos fluir. Posteriormente, faça uma análise dos pensamentos que afluíram à sua mente. Pense sobre os seus pensamentos, pense sobre as suas ações, porque eu te garanto que conjugar esse saber interior que reside, que nasce conosco, ao saber exterior, é tremendamente importante. Em termos de estudo prático, eu tenho 5º ano primário, mas eu não me sinto um ignorante em relação à vida, digo a vocês. Exatamente porque me permitia esse tempo e me permita um tempo disciplinado de interiorização humana, um tempo de introspecção, né? Então não me detenho só no aprender o externo. Tento ouvir aquilo que está dentro de mim, aquilo que reside nesse saber inconsciente, que até nós vamos ler alguma coisa sobre isso daqui a pouco, que ele seja manifesto a nível de consciente, a nível de razão, e que eu possa entender essa complexidade desse ser humano chamado eu. Então, por fim, nos coloca alunos que não ouvem, não leem, que não memorizam, que não acham importante a expressão falada, e a teimosia em dizer não. Não faço, não sento, não quero estudar, não gosto de matemática. Para que vou usar isto, professor? Enfim, na arte de teimar, quem está certo? Obrigado pelas respostas. Volto a frisar, eu não sou professor, não sei, não vivi muito tempo essa questão da sala de aula, não tenho muita experiência pessoal nesse sentido. Mas até a minha crença na vida e nas pessoas me leva a crer que isso também deve ser uma minoria de alunos e não a sua grande maioria, né? Então eu penso que se o professor estiver ali integralmente, né, envolto com seus saberes emprestados, mas também com um saber muito grande de si mesmo, ele terá um nível de compreensão maior em relação àqueles que ele ensina. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida.